Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E como é que você está? Como é que está a sua vida, sua casa, sua família? Eu espero que esse vídeo te encontre bem, que Deus te encontre aberto à mudança, à transformação. Eu tenho me alegrado com o nosso devocional. Eu estava até conversando com uma cliente minha e a gente chegou à conclusão de que esse ano esse devocional tá bem melhor do que o ano passado. E assim, a gente não tá fazendo crítica, não, a gente tá fazendo elogio. Porque o ideal da nossa vida é sermos assim, decidirmos melhorar, decidimos ampliar, fazer coisas novas, ter uma vida nova. Então, o que servia para 2024 não serve mais para 2025. Então, nós temos que nos abrir para viver um novo. E esse é o nosso tema do nosso devocional hoje: vida nova. Vamos lá? Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Mateus 27, 50 e 51. Hoje nós estamos pensando, sobre a ressurreição de Jesus. Jesus morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo. Hoje, pela manhã, quando as mulheres foram ao túmulo, o túmulo estava vazio. Não tinha ninguém lá. E nós precisamos pensar nisso, Jesus ressuscitou. O homem que dividiu a história, aquele que nos deu vida, ressuscitou, vivo está, morando com o Pai, preparando-nos um lugar. Então, o véu do tempo se rasgou ao ponto de eu e você podermos, o tempo que quisermos, a hora que quisermos, clamarmos pelo Deus, sem intermediadores. A gente não precisa de pessoas para chegar diante de Deus. Deus habita em nós e nós podemos clamar por Ele, porque o véu do tempo se rasgou. Jesus fez o sacrifício vivo, ressuscitou e vivo está. Por meio do sacrifício da morte e da ressurreição de Jesus, nossa aliança com o Pai foi renovada. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu diversos meios de se relacionar com o povo, constituídos na lei dada por Moisés pelo próprio Deus. Contudo, os rituais eram apenas uma figura daquilo que seria consumado pelo sacrifício de Jesus, que abriu as portas para a comunhão de cada indivíduo com o próprio Deus. Com a vinda de Jesus, o acesso a Deus, antes restrito ao sumo sacerdote, tornou-se plenamente disponível à nova aliança, levando-nos à intimidade com o Pai por meio de Cristo. Entretanto, nem todos desfrutam da conquista. Que conquista é essa, Rânia? Livre acesso. Liberdade para falar aonde eu estiver, no banheiro, sentada no vaso, tomando banho, lavando louça, trabalhando, eu posso falar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Pai, em nome de Jesus, venha em meu favor neste momento. O fato de Jesus ter feito o necessário aponta a nossa responsabilidade de nos arrepender de nossos pecados e nos aproximar do Pai. Arrependimento é sentir-se triste por causa do pecado e decidir viver em novidade de vida. Quem de fato se arrepende não vive mais no pecado e reconhece que precisa ter novas atitudes. É humilde e precisa fazer o que é certo para agradar a Deus. A palavra arrependimento no grego, que significa metanoia, mudança de mente, que significa mudança de direção e posicionamento para uma nova vida. Em Jesus, podemos ter esse livre acesso e em Jesus temos a metanoia, mudança de mente. Por que, Irlane, Jesus? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Metanoia, que significa mudança de direção e posicionamento para uma nova vida. Como vivemos assim?
O caminho para o Pai está aberto e pavimentado por intermédio de Cristo e por amor a nós. Levou o nosso pecado em seu corpo sobre o madeiro. Por suas feridas fomos curados e libertos para viver em novidade de vida. Jesus fez o que ninguém fez e só temos acesso a Ele porque nele podemos todas as coisas. Por meio da redenção de Jesus, somos perdoados de nossos pecados, mas muitas vezes decidimos viver ainda neles. Aonde, Irlane, que a gente decide viver? No pecado, que já foi perdoado. Deus perdoou, minha mãe perdoou, a escola perdoou, pessoas que estão vivas ou mortas já nos perdoaram, mas a gente fica vivendo algozes de nós mesmos, aprisionados na nossa mente. Mas hoje é dia de lembrar que existem momentos que a gente tem que passar, Páscoa, passagem. A gente precisa sair desse lugar de aprisionamento e passar para a liberdade que Cristo nos libertou. Esse ano, a Páscoa me fez refletir sobre algo que estava desafiador na minha vida e que só eu poderia abrir mão, fazer essa passagem, que não é fácil, mas é necessário passarmos da dor para o oásis. O texto do ano passado inteiro, que eu já estava pensando sobre essa reflexão da minha vida, dizia: olha aí, ó, eis que estou fazendo coisas novas, abrirei caminho no ermo e rio no deserto. Não estão vendo? E às vezes a gente não está vendo, porque a gente fica aqui, ó, no pecado, vivendo o mal, vivendo o peso, vivendo a culpa, vivendo a dor, vivendo aprisionado. Só que Jesus, ele diz assim, ó: tomai o meu jugo, que é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e meu fardo, que é leve. E por que eu falo isso? Porque quando tá tirando seu sono, te dando taquicardia, te deixando em ansiedade, não é jugo suave e fardo leve, não é. E você precisa realmente se perguntar: cara, isso que eu tô vivendo vem de Deus? É o que Deus realmente tem para mim? E nesse tempo de Páscoa, passagem, você precisa pensar o que tem que continuar. Você tem que viver por meio da redenção em Jesus ou pelos seus pecados antigos? Escolha. Mas muitas vezes decidimos viver ainda no pecado, tornando-nos assim escravos e prisioneiros das nossas próprias escolhas. É tempo de se arrepender e desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para você. Seja livre. Olha aqui. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos existirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus é maior daquilo que está no mundo. Satanás veio para roubar, matar e destruir. A primeira coisa que ele quer roubar de você é a sua paz e sua alegria. E o resto ele vai roubando, vai minando você. A Bíblia diz que a maldição sem causa não prospera. Se você está com uma maldição na sua vida, você não tem que olhar para a maldição, deixa a maldição lá. Olha para a causa, corrija a causa, se abra para a novidade que Cristo tem para você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Muito obrigado que em Jesus temos liberdade, vida e vida em abundância. Continua conosco, Pai, nos abençoando, nos alegrando, trazendo vida para o nosso ser e fazendo com que a gente venha viver na totalidade da morte e da ressurreição de Cristo. Que nada nos prenda, que nada nos paralise, que nada que nos entristeça
e que não seja nosso, venha ficar na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nos alegra, nos fortaleça, que possamos viver em Ti o sobrenatural que o Senhor já tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é 110 de 365 dias. Salmos 42 é o texto que você vai ler na sua casa. A palavra-chave é acesso, lembra? O véu do tempo se rasgou e nós podemos entrar a qualquer momento, em qualquer lugar. Eu gosto muito, deixa eu fazer um parênteses, quando Jesus está no poço falando com a mulher samaritana, a mulher fala assim, Deus, Jesus, onde a gente deve adorar? Lá no monte tal, lá no não. Já chegou agora, a hora, e a hora é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade, em qualquer lugar. Não vai precisar ir no Poço de Jacó, no monte de Selá. É aqui agora. Jesus já veio. Então, para de colocar dificuldade para ter um acesso que já está liberado e já foi comprado. Jesus na cruz do Calvário falou, tetelestai, está consumado. E eu e você podemos entrar, usufruir e desfrutar do acesso que temos à vida e à vida eterna em abundância com Jesus. Arrependimento faz parte da vida. É importante que você se arrependa. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Arrependimento faz parte da vida daqueles que decidem por Jesus. Você pode se arrepender, mas você não pode parar. Não pode. Então, arrepende, pede perdão, confessa, deixa e alcança misericórdia e vá viver sua vida, fluindo no amor do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo, até amanhã. Um dia abençoado de Páscoa em família. Que você possa realmente lembrar que o verdadeiro sentido da Páscoa é a morte de Cristo para a vida, a ressurreição, o acesso liberado para nós, o plano de salvação perfeito. Que Deus te abençoe. Que esse dia seja um dia de vitória para você e sua família. Beijo grande, até amanhã.